Muito bem. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Nossa lição hoje é o sétimo mandamento, né? O sétimo mandamento que fala sobre o adultério, não adulterarás. Então, é um tema bastante pertinente aí para a nossa sociedade aí de hoje. Então, só para a gente fazer uma revisão, né? Os irmãos já se lembram, mas nunca é demais a gente revisar. Nós estamos estudando os 10 mandamentos. E se você se lembrar lá de Êxodo, no capítulo 32, verso 15 e 16, diz que Moisés voltou-se e desceu do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas. Então Deus deixou os 10 mandamentos, né, como algo para ser seguido pelo seu povo, o povo que ele formou para si, né? E essas leis tinham sido escritas pelo próprio Deus, pelas próprias mãos de Deus, né? E é uma forma de lei, mas a gente pode fazer uma comparação como se fosse um contrato. Olha, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E esse é o nosso contrato, está aqui. Estava formalizado ali nas tábuas da lei. E se a gente vê agora no capítulo 19 de Êxodo, versos 5 e 6 diz, olha só, Deus falando, agora pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então vejam que é, eram escritos pelo próprio Deus, né, pelas mãos do próprio Deus, era uma lei e um contrato entre quem? Entre o povo de Israel, que era o povo formado por Deus para Deus, com uma propriedade de quem? De Deus. Ele fala: toda a terra é minha, mas vocês são minha propriedade peculiar, porque eu formei vocês. Né? Então, por isso que nós estudamos os 10 mandamentos. Se valia para aquele povo peculiar, particular, as regras morais que nós podemos extrair dos 10 mandamentos valem para nós hoje, que nós hoje somos o novo Israel, o novo povo de Deus. Então a gente conclui que é importante estudar os 10 mandamentos porque é a lei moral de Deus para o seu povo, que hoje somos nós. E a lei moral ainda vale para hoje, porque ela explica o relacionamento entre nós com Deus e entre o homem com o próprio homem, uns com os outros, né? Aí alguém vai reportar, mas por quê? Que então vocês não seguem ou praticam as outras leis, as outras ordenanças que tinha na lei de Moisés, e nós já explicamos, agora é só uma revisão. Ali a gente tem a lei cerimonial, que explicava a forma daquele povo peculiar, específico, se aproximar do seu Deus, que hoje é o nosso Deus, naquele tempo, que é o tempo antigo. Então, os rituais, aquela ordenança de sacrifícios, incensos, ofertas, tudo aquilo era a forma que aquele povo tinha naquela época de se aproximar com o nosso Deus. Mas Jesus cumpriu de forma definitiva a lei cerimonial. Por isso que nós hoje não seguimos aquela lei cerimonial. Nós temos a nossa forma de cultuar, de nos aproximar a Deus hoje. E o restante daquelas leis era uma lei civil de Israel, que era o código da legislação, que era o governo civil. Israel era um país, era uma nação, vamos assim dizer. E como nação, tinha que ter as regras, né? Igual a gente tem no Brasil, código civil, código penal, enfim. Então a gente tinha colocado assim, lei civil não se aplica mais. Por quê? Porque nós não somos hoje civilmente Israel, né? A lei cerimonial não se aplica mais, porque Jesus cumpriu completamente a lei civil. Isso está muito bem explicado lá na carta do autor aos Hebreus, quem tiver alguma dúvida. Mas a lei moral, contida nos 10 mandamentos, ainda vale para nós hoje. Ela teve sim um novo significado em Cristo. Isso nós vamos estudar com bastante calma nas duas últimas aulas do nosso módulo. Então, os 10 mandamentos, a lei moral de Deus para o seu povo, ainda vale para nós, especialmente quando nós estudamos a amplificação dela, a explicação de algumas dessas normas da pessoa de Cristo.
Então, agora que nós fizemos essa breve introdução, essa revisão, vamos para o nosso tema de hoje, Êxodo 20, verso 14. O que diz? Na Almeida Revista e Corrigida diz, não adulterarás. A Nova Almeida atualizada diz, não cometa adultério. Então, também é uma ordem simples, é um versículo pequeno, curto, né, como foi o anterior. E se a gente está estudando a lei moral de Deus, a gente tem que pensar assim, qual que é o princípio, né? Qual que é o valor moral que Deus exigia para o seu povo, que hoje somos nós, com esse mandamento. O que Deus espera de nós hoje, meus irmãos? Deus espera fidelidade. Fidelidade. Então, quando a gente estuda o sétimo mandamento, Êxodo 20:14, não adulterarás, e a gente para, o que Deus quer de mim hoje com esse mandamento? Deus quer fidelidade da minha parte. Então, pelo sétimo mandamento, a gente pode implicar em fidelidade conjugal, que é o principal aspecto, primeiro, assim, que vem na nossa mente, né? Mas a gente também pode falar em fidelidade social e fidelidade espiritual. Então, a quebra do sétimo mandamento, o que significa a quebra do sétimo mandamento? Significa um adultério, significa uma falha de fidelidade. E falha de fidelidade a gente pode traduzir por adultério, né? Então, quais são os tipos de adultério? Como eu falei, tem o adultério conjugal, que talvez seja o primeiro que vem assim à nossa mente, mas também temos adultério social e espiritual, né? Então, eu vou passar rapidamente por esses dois aqui, para depois a gente focar no adultério conjugal. Então, o adultério espiritual, eu vou exemplificar com a passagem de Mateus 12, 38 e 39, que diz assim, ó, então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus, Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede por um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Então, se você pensar nessa resposta aqui de Jesus, o que é uma geração adúltera? A gente pode explicar assim, que é uma geração que não está comprometida exclusivamente com o nosso Deus, como diz lá no primeiro mandamento. É uma geração que está comprometida com muitos deuses. É uma geração que o ser humano deixa de acreditar em Deus e passa a se relacionar somente com Deus por interesse, por busca de uma bênção especial, um milagre especial. Viram? Eles queriam um sinal para eles acreditarem, né? Então, só uma geração adulta é uma geração que só acredita em Deus quando enxerga um milagre. E o que a gente pode tirar disso? Que o grande adultério contra Deus hoje é deixar de adorá-lo e passar a adorar a si mesmo, fazer as próprias vontades e não as vontades de Deus e buscar as bênçãos de Deus, procurar pelas bênçãos e não procurar a Deus em si mesmo. Isso talvez resume o que é essa geração perversa e adúltera que Jesus estava falando. Uma geração que quer sinais, quer ver sinais, busca milagres, mas não busca o Deus que faz os sinais, né? E o adultério social. O adultério social, vou falar rapidinho, porque vai entrar em outros mandamentos, mas a gente pode resumir assim, para nós, para a nossa sociedade, Brasil. Já ouviu falar do jeitinho brasileiro? O adultério social é o jeitinho brasileiro. Como assim? É coisa que a gente faz no dia a dia, que a gente vê o pessoal fazendo, que a gente deveria não fazer. Por exemplo, adulterar os dados contábeis para a gente diminuir os impostos, mexer com coisa de nota fiscal, porque o governo cobra muito imposto, né? Muito pesado. Então vamos dar um jeitinho aqui da gente diminuir isso daí. Então Deus não vê com bons olhos isso, né? Adulterar, por exemplo, os dados do automóvel, né? Diminuir a quilometragem, ou esconder um defeitinho para valorizar o carro, para esconder, de repente, uma batida que teve. Isso é uma forma de enganar alguém, né? A gente poder desfazer daquele bem, daquele carro, no exemplo. É uma forma de adultério social. E muitos outros exemplos, ó, adulterar o medidor de energia elétrica, o medidor de água, passar na frente, furar uma fila, né? Passar na frente de uma fila que está muito longo, uma fila de espera, por exemplo. Cada um desses itens, se a gente for ver, vai se encaixar em algum dos mandamentos, né? De furtar, mentir. Se não encaixar nenhum deles, você pode ter certeza que vai se encaixar numa forma de adultério que a gente pode chamar de adultério social. Fazer o que é socialmente incorreto para obter uma vantagem, né? Deus não se agrada, não aprova isso. Muito bem, vamos falar sobre o adultério conjugal, que talvez seja o principal foco aí desse mandamento, né? Para isso a gente precisa começar
explicando que Deus criou o casamento. Deus criou o casamento, meus irmãos. Vamos ver como que foi isso. Ó, Deus criou homem e mulher, um homem e uma mulher, e os fez unir-se como um casal. Vamos relembrar lá em Gênesis 2, versículo 22 e 24? Olha só. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, olha só, lá no Gênesis, no capítulo 2, ainda antes da queda, antes do pecado entrar no mundo, Deus fez um homem, Deus fez uma mulher, e Deus fez com que eles se unissem para se tornar uma só carne. Então, a gente tem que ter essa sequência muito clara na nossa cabeça. Olha só. A união é entre um homem e uma mulher. Deus uniu os dois, isso a gente chama de casamento, e foi criado por Deus quando? Antes da queda, antes do pecado entrar no mundo. E só a título de observação, se a gente fizer assim, puxar pela memória, vocês vão se lembrar que a própria palavra de Deus faz uma comparação entre a união homem e mulher como casal, como casamento. Ele compara entre a união de Cristo, na pessoa do noivo, e a sua igreja, que somos nós, na pessoa da noiva. E olha que interessante, no comecinho da Bíblia, antes da queda, Deus cria o casamento. E a última cena da Bíblia, nos dois últimos capítulos de Apocalipse, também termina com uma união que pode ser comparada a um casamento, porque é chamada de bodas do Cordeiro. O casamento do Cordeiro, Cristo, com a sua igreja, que somos nós. Então, olha a importância dessa união chamada casamento. Então, vamos tem que ter isso em mente. Criado por Deus antes da queda. E a gente tem que ter uma coisa muito clara quando a gente estuda isso, né? A sequência do processo. Existe uma sequência, olha só. Então, olha só. O homem deixará pai e mãe, aí ele vai se unir à sua mulher, e depois eles se tornarão uma só carne. Então, vamos ver a sequência? Primeiro, deixar pai e mãe, sair da sua família original, que era o pai e mãe, que ele cresceu, foi criado ali naquela família. Aí ele vai se unir à sua mulher, quer dizer, vai tomá-la por casamento, né? E depois que os dois oficializarem a situação, estão casados? Estão casados. Agora eles vão se unir em uma só carne. Agora se eles vão formar uma só carne. Então, primeiro eles vão deixar a sua família original, vão tomar o seu cônjuge, estão casados, estão. Agora eles podem formar uma só carne. Então a gente entende que essa sequência não pode ser quebrada. E quando a gente fala que os dois se tornarão uma só carne, a gente entende que a palavra está se referindo ao ato do casal, do homem e mulher, no ato sexual. Como que os dois se formam uma só carne? Quando eles se unem no ato sexual. Aí eles, vamos dizer assim, consumam o casamento. Até então, talvez eles estavam só ensaiando, programando como que ia ser o noivado, o casamento. Aí eles marcam uma data, aí eles vão celebrar o casamento, oficializa, depois que eles vão consumar o casamento, como unindo-se e tornando-se uma só carne. Então percebam que existe uma sequência, e isso é muito importante, né? Então vamos falar sobre o adultério agora. Olha o que a lei civil lá daquele povo, daquela época, dizia sobre o adultério, sobre furar essa sequência, mudar. Olha Levítico 20, verso 10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Então, olha, pena capital. O homem adulterou com a mulher de outro, os dois, o homem e a mulher terão que ser executados. Deuteronômio 22, 22. Se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. Então, existem outras passagens que dão outros exemplos, né? Quando o homem toma uma mulher à força. Existiam outros exemplos ali na lei, mas eu coloquei
para vocês como assim ilustração, para ver que Deus deu tanta importância para essa união que ele criou antes da queda, antes do pecado, a união, um homem com uma mulher, para eles unirem-se e formar um casal. E deu tanta importância que se alguém cometesse adultério, furasse, saísse fora dessa relação única e exclusiva com o seu par, com o seu casal, qual que era a pena? Executados. Qual que era a pena? Morrer os dois, o homem e a mulher, porque assim eles iam eliminar o mal do meio de Israel. Então eu coloquei para os irmãos verem a importância que Deus colocou nessa união conjugal, no matrimônio, no casamento. Vamos ver outras passagens agora, já no Novo Testamento, para a gente entender agora. Olha 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 a 5. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, qual que é a orientação aqui de Paulo? Que da vontade de Deus, olha, fugir da imoralidade, saber controlar o seu próprio corpo. Então, fugir da imoralidade sexual. Vamos ver agora o autor dos Hebreus, olha, capítulo 13, verso 4. Digno de honra entre todos, seja o quê? O matrimônio, o casamento, bem como o leito conjugal sem mácula. Por quê? Porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então veja que Deus, na sua palavra, que é a Escritura, deixou isso bem claro. Olha só, o matrimônio é digno de honra. Então o leito conjugal tem que ser sem mancha, tem que ser sem coisa errada, impuros, adúlteros, que ferem a união, um homem, uma mulher, os dois apenas, eles serão julgados por Deus. Mais uma passagem de Paulo agora aos Coríntios, 1 Coríntios 6, 18 e 19. De novo, fujam da imoralidade sexual, fujam. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Então, olha a importância que Paulo está dando aqui a fugir da imoralidade sexual. Ele explica: o pecado de imoralidade é um pecado contra o próprio corpo. E ele explica: olha, pecar contra o corpo é uma coisa grave, porque o corpo não pertence mais a você mesmo, porque você foi comprado por Deus. Você é santuário do Espírito Santo. O seu corpo agora não pertence a você, pertence a Deus. Então percebam a importância que Deus dá ao casamento e a manter-se longe dos pecados de imoralidade sexual. Então, daí a gente tira que qualquer forma de relacionamento fora dessa instituição, chamada casamento, é considerada uma forma de pecado. É uma falta grave contra Deus. Nós vimos que Deus julgará. Então a gente pode dizer o quê? Que existe o pecado da fornicação, quando um dos participantes é um não casado, é um solteiro, ou talvez um viúvo, né? Então a Bíblia, em algumas passagens, algumas traduções mais antigas, vai usar essa palavra fornicação. Em alguns trechos nós vamos encontrar o termo prostituição, que geralmente é reservado para o pecado da imoralidade sexual, onde existe algum tipo de troca, ou de favor, ou de dinheiro mesmo, né? E o adultério, a palavra adultério mesmo, é usado principalmente quando um ou os dois envolvidos são casados. E aí a gente pode falar de infidelidade conjugal. Talvez aqui seja um pouquinho mais grave, porque que a pessoa, sendo casada, ela está pecando tanto contra o próprio corpo, lembra ali de 1 Coríntios, quanto ela está pecando contra a instituição do casamento, do qual ela faz parte. Então vejam como isso é sério, vejam como isso é grave, vejam como isso tem que ser falado, tem que ser explicado, as pessoas têm que ter noção disso. Qualquer forma de relacionar-se fora da instituição de casamento é uma forma de pecado. E não é aceita, não é aprovada por Deus. É isso que está contido no sétimo mandamento. Então vejamos. Deus dá tanta importância ao casamento, meus irmãos, tanta importância que observem uma coisa. A infidelidade, o adultério, pode ser um motivo para a separação. Pode ser um motivo para o divórcio. Isso está nas escrituras. Vamos ver. Olha o que aconteceu
no capítulo 19 de Mateus. Olha só, vou colocar aqui a partir do verso 3. Ó, vamos por partes. Mateus 19, verso 3. Alguns fariseus aproximaram-se dele quem? Jesus, para pô-lo à prova. Então, os fariseus, vocês se lembram, era o pessoal que era rigoroso no cumprimento das leis, né? Então, chegaram para Jesus, vamos testar, vamos colocar a prova. Então, perguntaram a Jesus, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Então, eles jogaram uma pergunta ali, talvez com algum objetivo de fazer Jesus, com a sua resposta, cair em alguma armadilha, em alguma cilada, né? Vamos ver a resposta de Jesus? Os versos 4 a 6, olha só, Jesus respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Olha só, Jesus está citando Gênesis lá, lembra? Fez homem e mulher. E disse, olha só, Jesus continua citando Gênesis 2. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Jesus está perguntando, vocês não leram, vocês não sabem disso? Aí Jesus completa a explicação. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E aí Jesus completa. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separa. Essa última frase aqui não tem lá em Gênesis 2. Isso aqui Jesus ensinou. Então ele citou aquela passagem, olha, vocês não sabem sobre esse assunto? Vocês não leram lá? Que Deus fez homem e mulher, mandou o homem deixar pai e mãe, se unisse à mulher, os dois tornarão uma só carne. E aí ele explica, olha, não são mais dois, são só um. Portanto, se Deus uniu, ninguém os separa. Então Jesus está respondendo aos fariseus, não é para existir divórcio, não é para existir. Mas os fariseus não desistem. E aí eles continuam, no verso 7. Perguntaram eles, então, Jesus, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Olha que pergunta difícil, porque se você olhar lá na lei civil, na lei de Moisés, lá em Deuteronômio 24, você vai ver Moisés explicando uma situação em que o homem podia dar uma carta de divórcio, separar da mulher. Tem lá explicadinho algumas situações. E aí agora, mas o senhor acabou de falar que Deus uniu, não é para separar. Então por que Moisés, na lei, colocou uma possibilidade de divórcio? Então, olha só a segunda resposta de Jesus, nos versos 8 e 9. Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Não foi assim. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então vejam que tentaram pegar Jesus ali numa emboscada, numa pergunta, né, difícil. Então eles falaram, até talvez distorceram um pouquinho a lei, porque fala que Moisés mandou dar uma carta de divórcio, e aí Jesus responde que ele permitiu o divórcio. Permitir é diferente de mudar. Vocês têm que concordar comigo com isso, né? E ele fala, por que então que permitiu? Por causa de vocês, por causa da dureza do coração de vocês, por causa do pecado. Mas não era para ser assim, não era para ser assim. Lá em Gênesis 2, antes do pecado, não era para ser assim. E aí Jesus fala, todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outro, estará cometendo adultério. Então vejam que Deus dá tanta importância para a instituição do casamento que Jesus explica, não é para existir divórcio, mas num caso de imoralidade sexual, onde talvez um dos dois, ali ele falava só, né, do homem em relação à mulher, por causa da sociedade, do patriarcal da época, né, mas nesse caso, né, estaria talvez permitido ali o homem se divorciar de sua mulher, mas exceto nesse caso, quem praticasse o divórcio e voltasse a se casar com outra mulher, estaria cometendo adultério. Quer dizer, Jesus estava falando, não era para existir divórcio, não era para existir separação, era para existir casamento, matrimônio, que Deus uniu, não era para separar o homem. E se a gente for agora para o Sermão do Monte, vamos ver o que Jesus ensinou no Sermão do Monte? Só para a gente recapitular, eu já falei isso na aula passada, por que a gente dá tanta importância para o Sermão do Monte, né? Você lembra que lá em Êxodo 20,
onde Deus apresenta os 10 mandamentos, é Deus que está falando. Se você ler Êxodo 20, verso 1, você vai ver que Deus está falando em voz alta e o povo está escutando. E ele está falando de onde? De um monte chamado Monte Sinai. E para quem que ele está falando? Para o seu povo, que ali era o povo de Israel. O que acontece no Sermão do Monte? Mateus capítulo 5, 6 e 7. Jesus, que é o Deus encarnado, ele está falando de onde? De um monte, que nós não temos o nome. E para quem que ele está falando? Para os discípulos, que é o seu novo povo. Então, percebe a comparação? É Deus falando de um monte e ele está falando para o seu povo. Jesus está falando para o seu novo povo, que agora somos nós. Então, olha só o que Jesus ensina. Mateus 5, 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito. Não cometa adultério. Então, Jesus cita o versículo, da lei original. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Então Jesus está ensinando que, olha, talvez você não chegue a vias de fato, não concretize um adultério, você não vá se relacionar com a mulher lá, a mulher com um homem escondido em algum lugar, mas aquele que olha para a pessoa e no seu íntimo, no seu coração já tem pensamentos, impuros, já cometeu adultério no seu coração. Então veja que Jesus está ressignificando, a lei. Lembra que na aula passada, sobre matar, Jesus também ensinou algo assim, Talvez você nunca foi lá e espetou uma faca, matou, apedrejou, deu uma paulada, matou alguém. Mas se no seu coração você já odeia aquela pessoa, a ponto de excluir ela, no seu íntimo você já matou. E aqui ele ensina, talvez você nunca foi a vias de fato a praticar um ato sexual com outra pessoa fora do seu casamento. Mas se você já olhou para alguém, no seu íntimo já ficou com pensamentos impuros, com desejos impróprios, no seu coração você já pecou. Então olha só o ensinamento que a gente tira de tudo isso. A lei moral, junto com a lei civil, expressam a proibição do ato sexual fora da instituição do casamento. E Jesus, no Sermão do Monte, ele explica que a proibição se estende também aos pensamentos. Olha, a lei civil, a lei moral era clara. Não é possível, as relações fora do casamento. E aí Jesus fala, você também tem que vigiar os seus pensamentos, seu coração. Então daí a gente pode tirar uma consequência muito importante. Cuidado com o que você olha, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você toca, cuidado com o que você compartilha, nas redes sociais, no seu trabalho, na sua escola. Isso é muito importante, tanto para nós, quanto eu acho que para os jovens também isso é muito perigoso hoje, porque talvez nenhum de nós aqui, ou talvez nenhum dos nossos jovens, chegue a ter uma relação mesmo fora do seu casamento. Mas, e se lá na escola, lá no serviço, ele fica olhando com desejos, olha, com intenção impura, ele fica falando, com os colegas, já com ar, de flerte, de, às vezes, piadas que são inadequadas. Cuidado com o que as pessoas compartilham nas redes, talvez uma piada suja, com conotação sexual. Cuidado com o tocar, Eu escutei uma explicação, se eu não me engano, foi do Augusto Nicodemos, onde ele dava como exemplo um pastor que gostava de cumprimentar as irmãos, abraçando, dando aqueles 2 beijinhos na bochecha, aí ele alisava o cabelo das mulheres. Então, cuidado, porque aquilo, às vezes, a pessoa não entende bem aquilo e acha que a pessoa está, com um pensamento impuro, e talvez ele até esteja mesmo. Então, vejam o perigo disso, a forma com que você abraça, com que você toca alguém, deve ser muito vigiada, deve ser muito cuidada para você não cair nessa intenção impura no seu coração, porque segundo Jesus, se você cair nisso, você já está adulterando no seu coração. Isso tem que ser explicado aqui na escola bíblica, para os nossos filhos, para os nossos jovens, porque eles são muito tentados nessa área, eles são bombardeados. Vejam, talvez, porque que nas redes sociais se posta tantas fotos, onde as pessoas, isso é
mais comum entre as mulheres, né? Mas na nossa, agora também nos homens, né? Sensualizando, fazendo biquinho, beijinho, roupas extravagantes, né? Os rapazes mostrando, né? A musculatura. Será que não é para causar no outro um olhar, assim, para expressar um desejo, uma coisa assim? Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E isso tem que ser ensinado para os nossos jovens e até mesmo para nós, né? Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós olhamos, compartilhamos, falamos, porque esse é o ensinamento que Jesus deixou para a gente e nós não podemos fugir dele. E o adultério conjugal entre pessoas que não são casadas. O que é isso aqui? Talvez os solteiros, os viúvos, a pessoa não é casada. Por que eu coloquei assim? Olha só. Alguém poderia argumentar assim: ah, irmão Fernando, mas tudo isso que você mostrou aí se refere a adultério conjugal. Um dos dois participantes é casado. Mas e o solteiro? E os jovens, né? Que eles falam que eles têm que se conhecer melhor, eles têm que se relacionar para ver se são compatíveis, eles têm que ir morar junto para ver se vai dar certo. Eles não são casados. E parece que esses versículos todos que você mostrou aí fala, né, de adultério, tomar a mulher do próximo. E aí, eu não vi nada aí que fale especificamente dos solteiros. Talvez alguém queira argumentar com você, pensando nessa linha de raciocínio. Aí, sabe o que você pode aprender e pode responder para essa pessoa? Lembra lá da sequência do processo de Gênesis capítulo 2? Primeiro, deixar pai e mãe. Segundo, unir-se à sua mulher, ou seja, tomar em casamento. E só depois do casamento, unirem em uma só carne, no ato sexual. Lembra, essa sequência não pode ser quebrada. Olha só por quê. 1 Coríntios 6, verso 15 e 16. 1 Coríntios 6, 15 e 16. Olha o que Paulo explica. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? Mas como assim? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Então veja, meus irmãos, que essa passagem não deixa dúvidas do que é unir-se a uma mulher em uma só carne. Como que um homem que procura uma prostituta forma um só corpo com ela, se unindo em uma só carne? Ele fala, não é através do ato sexual? Então, entendam o seguinte, um jovem, um não casado, um solteiro, quando ele procura se relacionar um dia com uma moça, no outro dia com outra, a moça que procura um dia com um rapaz, na outra semana, no outro mês com outro, o que é que ele está fazendo? Cada vez que ele tem uma relação, ele está se unindo a uma só carne com aquela pessoa. Um episódio com um, outro episódio com outro. Então ele está quebrando a sequência, ele está se unindo a uma só carne fora da sequência, fora da instituição do casamento. Então, se nós entendemos isso, se nós entendemos pela passagem de Coríntios 6, 15 e 16, que é sim isso que significa formar uma só carne, formar um só corpo, unir-se através do ato sexual, nós podemos entender que qualquer forma de alteração dessa sequência aqui não é aceita por Deus no relacionamento homem e mulher. Não é aceito por Deus. Então, nós entendemos que sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, todas as quebra da sequência é o quê? É adultério ou prostituição. E não é aceito por Deus. Está na lei civil, está na lei moral do sétimo mandamento. Não adulterarás. Então, quando você estuda Gênesis 2, quando você entende essa sequência, e quando você estuda 1 Coríntios 6, 15 e 16, e entende o que é se unir a outra pessoa em um só corpo, tornar-se uma só carne, não tem como você fugir desse raciocínio. Que Deus não aceita o sexo fora do casamento, antes do casamento. Todos são forma de adultério ou de prostituição. Deus não aceita. E pronto, acabou. Não tem argumento, não tem desculpa. Muito bem? Implicações para nós hoje. O que nós podemos aprender de tudo isso que nós falamos para nós hoje? Deus criou o casamento, que é a união entre um homem e uma mulher. Então se lembrem que Deus criou Adão, criou Eva e uniu os dois. Ele não criou um homem e várias mulheres, ele não criou dois homens, duas mulheres, vários homens para uma mulher. Qualquer forma de relacionamento fora desse padrão, um homem e uma mulher, não está de acordo com os preceitos de Deus. Ok?
E sobre a homossexualidade, o que nós podemos falar? Né? É um assunto muito amplo, eu vou só resumir rapidamente aqui. Está expressamente proibido tanto na lei civil quanto na lei moral. E eu coloquei aqui Levítico 18, 22. Olha o que fala. Não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher. Então, obviamente, que ele está falando para homens, né? Para não se deitar com outro homem, ter relações com ele como se fosse mulher. Por quê? Porque é abominação. E olha só o Novo Testamento, o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 6, versos 9 e 10. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, meus irmãos. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, olha, de acordo com essas passagens, de forma assim, bastante resumida, nós entendemos que Deus não aprova e não aceita relacionamento homem-homem, mulher-mulher. Então, quem vive nessa prática estão vivendo de acordo com o olhar de Deus em pecado. Não é aprovado, não herdará o reino de Deus. Eu sei que é um assunto muito uh, difícil de se tratar hoje em dia, né? Mas nós temos que mostrar para essas pessoas que nós somos nós, individualmente, eu que não aceito, você, o pastor, a denominação. Quem não aceita é a palavra de Deus. Então nós temos que mostrar com amor, com cuidado, né, no nosso falar, mas temos que mostrar que é a verdade, que não é aceito por Deus, não é visto com bons olhos por Deus. O que nós podemos falar sobre a poligamia? O que é poligamia? É o casamento entre mais de um indivíduo, né? Geralmente é um homem com várias mulheres, né? O que a gente mais vê aí. Em alguns países do mundo isso ainda existe. Então, olha só, poligamia é complicada, meus irmãos. Por quê? Porque não tem uma lei proibindo expressamente. E foi tolerado por Deus. A pessoa vai abrir para você. Então Deus criou um homem e uma mulher. Por que tem aí? Por que Salomão teve 1.000 mulheres? Por que Davi tinha várias esposas, né? Não era uma forma de adulterar, talvez? E é difícil de responder para essa argumentação. Então, o que a gente pode explicar é que, embora não estava proibido expressamente em lei, foi apenas tolerada por Deus. Mas olha só, vamos ver alguns exemplos de história da Bíblia. Quem que é o primeiro personagem que aparece na Bíblia que tomou mais de uma mulher por esposa? Foi um indivíduo chamado Lameque. E ele era da descendência de Caim. E você se lembra que Caim e a sua descendência estavam o quê? Afastados de Deus pelo pecado de Caim, do assassinato, primeiro assassinato. Nós vamos ver outros exemplos. Nós vamos ver, por exemplo, que Abraão, ele tinha sua esposa Sara, mas não tinha filhos com ela. E ela resolveu resolver do jeito dela e oferecer sua serva para que Abraão tivesse relações e pudesse gerar um filho, uma descendência. E veja, isso causou mais confusão do que resolução, porque eles tiveram um filho, né, que foi o Ismael, que nós sabemos que não foi o filho da promessa, não foi o filho que gerou a descendência abençoada, eleita por Deus. E ainda, Ismael gerou quem? Os árabes ou os palestinos, que hoje são os grandes inimigos da palavra de Deus, né? Através da fé islâmica, muçulmana. Então, se você olhar exemplos, né, os reis de Israel, que tinham várias esposas, quanta confusão que não trouxe isso, trouxe mais confusão do que bênção. Então, embora foi tolerado, né, por Deus, não estava proibido expressamente. Se a gente olhar para as histórias da Bíblia, foi algo que trouxe muita confusão e muitas consequências negativas, né? E qual é o ensino dos apóstolos para nós hoje? Para nós hoje, depois do ensino dos apóstolos, nós temos algum fundamento. Porque olha só, 1 Timóteo 3, verso 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, e aí ele continua o versículo. Então, olha, parece que Paulo está falando, né, que já, olha, o bispo, depois mais à frente o diácono, quer dizer, aquele que lidera um rebanho, uma igreja, que ele seja esposo de uma só mulher. Olha só 1 Coríntios 7, verso 2. Digo o quê? Por causa da imoralidade, que cada homem tenha a sua esposa, no singular, e que cada mulher tenha o seu próprio marido, no singular. Então vejam que o ensinamento dos apóstolos, que nós nos baseamos hoje, a igreja atual hoje, já tinha algumas instruções para que cada um tenha uma esposa.
Cada mulher tem o próprio marido, no singular. Então a gente consegue, de alguma forma, entender que foi tolerado por Deus lá atrás, mas que nós temos elementos para que hoje a gente não tenha a prática da poligamia. E em relação a morar junto, a viver junto, é uma coisa que a gente ouve muito, né? Principalmente os jovens aí. A gente entendeu que é uma prática que não é aprovada por Deus, porque envolve a relação sexual fora daquela instituição do casamento. E nós entendemos que existe uma dificuldade, porque às vezes nós vamos receber uma pessoa que vai se converter à fé cristã e ela está vivendo em um estado de união. Não oficializaram, não casaram, né, de acordo com a lei civil, vivem juntos como casados, têm relações, têm até filhos, e um dos dois se converte e o outro não. E aí é uma situação difícil, onde nós temos que lidar, temos que explicar, olha, você entende que o ideal é você regularizar, oficializar o casamento. Talvez a pessoa expresse o desejo, a vontade, mas o outro, que não é crente, não quer. E aí, embora exista uma situação difícil, nós entendemos hoje, pela lei nossa do Brasil, que após um certo tempo vivendo junto, pela lei, eles já estão civilmente unidos. Um já tem direito, né, de herança com o outro. Então, existe toda uma circunstância, uma consideração a fazer aqueles que moram juntos, principalmente depois que um deles se converte. Olha, se os dois se converterem, aí não tem desculpa para eles continuarem só vivendo junto. O ideal é que eles oficializem, né, civilmente a sua união. Em relação ao divórcio, nós também vimos, né, que Deus dá tanta importância à instituição que ele abriu uma exceção quando dentro do casamento houver imoralidade, e a imoralidade pode ser tanto quanto o adultério, quanto práticas imorais, por exemplo, um dos cônjuges de repente se declara homossexual, ou um dos cônjuges tem práticas talvez de consumir conteúdo pornográfico, imoral. Isso é uma forma de imoralidade e pode ser justificativa para o outro pedir o divórcio, pedir o desquite. E foi a única exceção que Jesus colocou ali naquela situação, daquela resposta ali, né? Nós sabemos que depois, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, Paulo também dá um outro exemplo de uma outra situação que permite o divórcio, né? Mas o que eu queria deixar para vocês é que Deus criou o casamento, e que o casamento é a união entre um homem e uma mulher. Não pode ser do mesmo sexo, idealmente não pode ser com vários parceiros. Morar junto, viver junto é uma coisa que nós já entendemos que não é bem visto, bem aceito por Deus, e que o divórcio somente em raras exceções. Nós também aprendemos que Deus criou o sexo. Sim, o ato sexual foi algo criado por Deus. Ele não falou lá, os dois vão se unir, vão se tornar uma só carne. Ele não manda depois eles crescerem e multiplicarem. Olha, como que um casal vai crescer e multiplicar sem ter relações sexuais? Então, Deus criou o ato sexual para o casal, para o homem e para a mulher dentro do casamento. E unicamente dentro do casamento. Daí nós tiramos que qualquer situação fora disso não é bem visto, não é aceito por Deus. Daí nós tiramos os pecados de prostituição, fornicação, sexo antes do casamento ou sexo fora do casamento, como adultério. E não podemos nunca nos esquecer do ensinamento de Jesus. Qual foi? Não basta evitar o ato físico em si, mas nós devemos cuidar, devemos vigiar, sempre pedindo a ajuda de Deus, dia após dia, por quê? Para os nossos pensamentos, para o nosso coração, guardar puro o nosso coração e os nossos pensamentos, de olhar com intenção impura para outra pessoa. Porque isso foi o que Jesus deixou claro para a gente no Sermão da Montanha. Então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o sétimo mandamento. Então, eu vou estar encerrando por aqui a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha sido proveitoso para os irmãos, né? Nós vamos abrir agora um espaço, uma conversa para o debate.